Boa noite, amigos. Vamos rogar ao Divino Mestre Jesus que sejam para o coração misericordioso dele todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Antes de começar, eu gostaria de pedir licença a vocês para agradecer penhoradamente ao convite da casa, Sociedade Espírita André Luiz, na pessoa do amigo Celso, que pessoalmente nos convidou, mas estendendo a todos os trabalhadores dessa casa. Quero agradecer também a 3 amigos muito especiais, Flávio Santos, a Suzana Petersen e a Karina Mello, que são oradores e militantes do movimento espírita, que pessoalmente me encorajaram a estar aqui hoje. Então hoje nós vamos falar sobre Jesus e vamos falar sobre a parábola do feixe de bodas ou do banquete nupcial. Jesus, ele sempre foi perfeito em todas as suas expressões. Como um pedagogo ímpar, ele utilizava a parábola que já existia, por incrível que pareça, antes dele, mas após Jesus foi dado um significado todo especial. E através das parábolas ele utilizava de analogias para nos mostrar o que era o reino dos céus. Ora, Jesus poderia se utilizar de recursos tecnológicos muito mais avançados do que o que dispomos hoje, fazendo, por exemplo, uma transmissão ao vivo, diretamente do paraíso, para nos mostrar em 4K, em Full HD, o que é o paraíso, que são as blandícias de paz. Mas ele utilizava das parábolas porque ele queria passar uma mensagem que fosse transcendente e que tivesse adaptada ao nível de consciência dos seres humanos no decorrer de todas as épocas. E mais, para mostrar que o reino dos céus não é um lugar em que nós devemos anelar por estar, mas o reino dos céus deve estar no nosso interior, deve fazer parte do altar íntimo dos nossos corações. E a conquista e a construção do reino dos céus é feita através de um esforço pessoal de cada um de nós. Então Jesus utilizava elementos do cotidiano para montar as suas histórias. Ele falava de grão, de semente, de peixe, de rede de pescar. Dirigia suas parábolas a semeadores, aos doutores da lei e também aos pescadores. Mas Jesus também falava de um elemento importante, que é o principal da parábola do feixe de bodas, que é o casamento. O casamento, para nós que estamos aqui encarnados, talvez seja a união mais íntima entre 2 seres. O casamento, na questão 695 de O Livro dos Espíritos, é considerado pela espiritualidade como uma marcha de progresso da humanidade. Então, o casamento, como uma afeição sincera, é a união de 2 seres que decidem entrelaçar as suas vidas e, além disso, entrelaçar os seus sonhos e viver numa experiência material, construindo a sua família e experimentando tanto as alegrias como as tristezas. Existe uma interpretação que é bastante corrente e bastante coerente da parábola do festim de bodas, que diz que o rei da parábola seria Deus e que o casamento é do noivo Jesus com toda a humanidade. Mas nós vamos ver que o casamento tem também, nessa parábola, uma expressão muito mais sutil. É o casamento de nós com a lei, com Deus. É como se Jesus, através da parábola, tivesse a nos mostrar que o ser espiritual deve se casar com a lei divina. E isso é feito através das nossas ações, pautadas em consonância com a lei divina. Então, antes de começar a parábola propriamente dita, para mostrar um pouco mais o que é esse casamento do ser espiritual com a lei divina, eu trouxe o prólogo do Evangelho de São João, o discípulo amado de Jesus. João diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a própria lei divina que está registrada na nossa consciência. Então, no princípio havia Deus, e Deus existe desde sempre. Deus é desde sempre. E junto com Deus, ele estava, Jesus. Jesus é considerado no livro A Gênese da Codificação por Allan Kardec como o próprio médio de Deus, um ser espiritual que conseguiu esse casamento que o próprio Jesus propõe que nós também façamos, que nós também tenhamos. Jesus dizia que ele era uno com Deus. E é exatamente esse espírito de unidade que a figura do casamento nos propõe.
Então a figura do verbo ou da própria lei divina encarnada na figura do Jesus encarnado está a nos mostrar que é preciso que nós passamos por essa experiência material para nos livrar de nossas imperfeições ligadas à matéria, a fim de que nós possamos, enfim, celebrar esse casamento com a divindade. E aí começa a parábola. Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse, está previsto em Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Ora, o casamento ou as núpcias é um momento de celebração do amor. E na época de Jesus, na época dos hebreus, o casamento era uma festa bastante vultosa, que durava até uma semana. Então era uma celebração muito rica. E na figura da parábola, diz que o rei convoca os seus servos a chamarem os convidados, mas esses convidados não quiseram vir. E o que nós temos? Nós temos que Jesus veio, verbo encarnado na terra, esteve entre nós como instrumento, trazendo a segunda revelação. Mas por que Jesus, que era uno com Deus, não veio logo da primeira vez? Por que foi necessário uma primeira revelação anterior através da lei mosaica? Porque era necessário preparar o terreno. Se nós formos analisar a lei mosaica, certas particularidades podem nos causar inclusive estranheza, ou algo extremamente básico. Não matarás, não adulterarás, honrarás pai e mãe. Ora, isso é o básico de qualquer sentimento cristão. Mas era necessário preparar o terreno dos hebreus, para que primeiro eles crescem no único Deus. Então vem a noção do monoteísmo. E para que através dos 10 mandamentos eles já tivessem uma noção das primícias da justiça divina, para mais tarde serem beneficiados com os ensinamentos do amor trazidos por Jesus. Mas o que esse primeiro trecho da parábola nos diz é que esses convidados não tiveram fé, eles não creram na revelação e por isso não aceitaram o convite do casamento. E aí continua a parábola. Tornou a enviar outros servos, recomendando, dizei aos convidados, eis que preparei meu banquete, meus touros e cevados já foram degolados, e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, sem darem a menor atenção, foram-se, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Então observemos esse trecho da parábola. Mais uma vez o rei pede que seus servos voltem a chamar os convidados, dizendo que o banquete está pronto e que é apenas que eles compareçam. Basta isso, isso era mais do que necessário. E o que é que eles fazem? As distrações da vida material. Uns foram para o seu campo, para os seus divertimentos, muito justos. Aliás, trabalharam arduamente durante vasto tempo. Então é justo que se destinem um tempo de descanso no seu campo. Outros foram cuidar dos seus negócios. Nós estamos encarnados, temos necessidades materiais, muitos somos arrimos de família, temos famílias para sustentar. Então é necessário que nós trabalhemos para garantir o sustento. Mas nós nunca podemos sobrepujar as necessidades materiais às necessidades espirituais. Vejamos o detalhe da parábola. Um rei que convoca para as núpcias de seus filhos os convidados. É uma honra. Imaginemos que nós estejamos na monarquia e que um rei nos convida, seus humílimos súditos, para uma festa real. Quem de nós se recusaria a ir? Mas o detalhe é que os convidados não apenas se recusaram a ir. Alguns maltrataram e até mataram os servos que, a mando do rei, foram convidar esses súditos. E a que isso nos alude? A perseguição aos cristãos. Quantos cristãos não foram cruelmente perseguidos? Quantos doutores da lei à época de Jesus não levaram ao sinédrio cristãos, como o exemplo de Gesiel, que mais tarde se tornou Estevão, que foi apedrejado sobre os mandos de Saulo de Tarso. E aí eu faço uma citação justamente dessa passagem. No livro Paulo e Estevão,
na primeira parte, capítulo 10, no caminho de Damasco, diz assim: o próprio Saulo, para justificar a sua viagem para a estrada de Damasco, ele tentou argumentar junto aos doutores da lei que era necessário barrar os cristãos, porque, segundo os judeus, os cristãos estavam provocando um movimento de grande distorção da lei. Eles estavam promovendo uma consolação aos aflitos e com isso estavam criando balbúrdia. Então Saulo argumenta da seguinte forma: há tempos nos reunimos para examinar o caráter da luta religiosa que se criara em Jerusalém com as atividades dos asseclas do carpinteiro de Nazaré. Observemos as palavras que ele utiliza para se referir aos cristãos. Felizmente, a nossa intervenção chegou a tempo de evitar grandes males, dada a argúcia dos falsos taumaturgos exportados da Galileia. Ele se refere aos cristãos como se fossem profetas mal intencionados, como se fossem milagreiros prometendo algo que era inalcançável, como esse tão falado reino dos céus. E com base nisso, Saulo de Tarso justifica perseguir os cristãos para manter a ordem. Então observemos que essa figura da parábola de maus tratos e de morte realmente aconteceu na prática há mais de 2000 anos atrás. E continua a parábola. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Aqui um parêntese. Nós podemos considerar um Deus punitivo e vingativo? Imagine um Deus que existe desde que o mundo é mundo e que é responsável por toda a criação, pela criação de cada um de nós e que continua trabalhando nos dizeres de Jesus: meu Pai ainda trabalha e eu também. Imagine um Deus que se encoleriza porque as crianças espirituais, que somos nós, somos desobedientes ou fazemos atos infantis que vão de encontro com a lei. É cognoscível, é plausível pensar nesse tipo de coisa? Então a parábola também é rica desses ensinamentos. São ensinamentos exagerados que, se tomados ao pé da letra, beiram o absurdo, mas que nós precisamos entender a linguagem figurada por trás. Quando na parábola cita a própria destruição, é uma alusão à verdadeira ruína de Jerusalém que houve à época do Cristo, arquitetada na verdade pelo imperador. Ainda no livro Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, nós temos a informação preciosa de que o imperador na época, Nero, que era um grande ensandecido, mandou botar fogo na cidade para destruir toda Jerusalém, a fim de reconstruí-la à base dos seus desmandos. Então, na segunda parte do livro, capítulo 10, ao encontro do mestre, Emmanuel narra: na manhã de 16 de junho de 64, irrompeu violento incêndio nas proximidades do grande circo, abrangendo toda a região do bairro, localizada entre o Sede e o Paladino. Detalhe: esse circo era onde ocorria o holocausto dos cristãos, onde eles eram entregues às feras para serem devorados vivos. E Emmanuel continua: o imperador Nero estava em ânsia quando irrompeu a fogueira por ele mesmo idealizada, pois a verdade é que, desejoso de edificar uma cidade nova com os imensos recursos financeiros que chegavam das províncias tributárias, projetaram um incêndio famoso, assim vencendo a oposição do povo que não desejava a transferência dos santuários. Na verdade, a humanidade não precisa de um Deus vingativo que destrua. A própria humanidade ou civilização, por si só, já é completamente autodestrutiva. E essa noção de ruína também está prevista na noção do fogo purificador. Esta é uma casa que faz uma alusão ao espírito André Luiz, e André Luiz, na sua coleção O Mundo na Vida Espiritual, o quarto livro dessa coleção chama-se Obreiros da Vida Eterna. No capítulo 10 dessa obra, chamado Fogo Purificador, é feita uma alusão a uma espécie de descarga atmosférica que é
que é feita, que é dispensada dos céus na crosta terrestre, como que a purificar os miasmas pestilentos que são emanados pelos pensamentos de todos os encarnados e desencarnados também na atmosfera, no orbe terrestre. Então, esse fogo purificador, que também está previsto na Bíblia, é também uma forma de gerar essa purificação e essa renovação. Não nos esqueçamos que no livro 3º de O Livro dos Espíritos, nós temos a destruição como uma das leis morais. Então, essa noção do fogo e da destruição, para que haja uma renovação, ela está muito presente, não apenas na codificação, mas nos ensinamentos evangélicos. E aí continua a parábola. Em seguida, disse aos servos: as núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas, e convidai para as núpcias todos os que encontrardes. Nesse ponto, mais um aspecto intrigante da parábola. Imaginemos mais uma vez uma festa real, em que os convidados se recusam a comparecer, maltratam e matam os servos que foram entregar gentilmente o convite, e não obstante, o rei, diante disso, ao invés de celebrar festa só entre seus familiares ou fazer algo menor, simplesmente pede que seus servos vão até as encruzilhadas e convide todos que se deparem pelo caminho. Ora, a festa real tornou-se agora uma festa popular. Esse tipo de consideração, esse tipo de decisão não era muito frequente na época. As festas reais eram sempre muito seletas, envolvendo apenas a nobreza e não aberta a todo o povo plebeu. Então, essa é mais uma passagem da parábola que nos merece atenção, porque as encruzilhadas eram os locais da vida, habitados por todo tipo de pessoas, por pessoas que não haviam sido ainda batizadas, por pessoas de má vida, por pessoas que eram politeístas, que não eram nem judeus, não eram monoteístas, nem tinham uma fé cristã. Então, Jesus abre o convite, ou melhor, o rei da parábola abre o convite a todos que queiram participar da festa. Dessa parte da parábola, nós empreendemos o seguinte: em primeiro lugar, Deus não faz predileção de pessoas. Todos nós temos igualdade perante a justiça divina. E essa é mais uma lei moral prevista na parte 3ª de O Livro dos Espíritos, lei de igualdade. Todos nós temos iguais condições de progredir moralmente e, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com os nossos livre-arbítrios, de também estagnar a nossa marcha, se assim for, do nosso interesse pessoal. Então, quando o rei pede que os servos vão às encruzilhadas, é para convidar a todos, e é isso que a divina lei faz. Através das sucessivas encarnações, nós temos sempre a oportunidade. Jesus sempre vem nos bater a porta para que nós ouçamos o chamado e encontremos o caminho, a verdade e a vida. Mas muitas vezes nós não temos olhos de ver ou ouvidos de ouvir. Existe uma obra que é uma obra romanceada, intitulada Renúncia, pelo Espírito Emmanuel. Na segunda parte, capítulo 2, novamente em Paris. Nessa obra nós temos uma protagonista que se chama Alcione. Alcione é um espírito que já desfruta das blandícias de paz e que superou todas as imperfeições humanas e que, portanto, não precisaria mais reencarnar. Mas Alcione, a título de missão, decide reencarnar porque tem afetos encarnados na Terra e ela decide, por amor, acompanhá-los de perto. E num dos diálogos dela com um desses entes dessa família espiritual que ela tem, na sua época o seu irmão Rob, ela diz o seguinte: a necessidade às vezes nos ensina a afabilidade e a doçura com o próximo. Suponho que Deus, sendo tão bom, facultou a pobreza e a doença ao mundo para que aprendêssemos a sua divina lei de fraternidade e auxílio mútuo. Por que eu trouxe esse trecho? Porque a dor e o sofrimento é uma porta para a iluminação. Quantas vezes nós não passamos por vicissitudes, por enfermidades de toda sorte,
por problemas na família, por conflitos existenciais, e isso de alguma forma nos aproxima mais de Deus. Nós recorremos à fé para que nós nos sintamos mais fortalecidos, para que a gente procure força para resistir, passar com resignação por esses problemas. Então, quando o rei da parábola pede aos seus servos para convidar todos os que estão no caminho, é porque talvez eles estivessem mais suscetíveis e estivessem mais sensíveis ao chamado do que aqueles que foram previamente preparados, que na figura da parábola são os hebreus. Às vezes, quando nós padecemos pela pobreza, passamos por esse tipo de experiência, nós estamos mais próximos pelo sofrimento da afabilidade, da doçura, da fraternidade e de entender o padecimento do outro. Então, por essa razão, o convite foi ampliado. E continua a parábola. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Ora, que interessante! Então, agora nós temos uma festa de casamento que não tem a menor distinção nem entre quem é bom e quem é mau. Mas qual é a senha para a porta do reino dos céus? A senha única é o amor, é o esforço pessoal. Então, pouco importa o rótulo que nós temos pelas experiências materiais. O que importa são as nossas intenções. Pouco importa as nossas vestes carnais. O que importa são as vestes das virtudes com que nós devemos compor o nosso espírito. O convite foi ampliado porque a veste nupcial que vem a seguir na parábola, na verdade é composta por todas essas virtudes que nós vamos angariando através das experiências humanas. E aí nós temos uma outra parábola, que é a parábola do semeador, que está no capítulo 13, e eu trouxe só o versículo 20 a 21 de Mateus. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Esse trecho de Mateus foi uma parte da explicação de Jesus à parábola do semeador. A parábola do semeador é a única que Jesus faz questão de, após enunciá-la, explicá-la. Então, nessa parte, o que ele está dizendo? Que embora o convite foi ampliado e que o sofrimento é necessário que nós empenhemos o nosso esforço pessoal para criar, para construir o altar íntimo do reino dos céus dentro de nós. Não basta passar pela aflição e sofrer. É necessário nos resignar e entender as razões do sofrimento, porque aquele sofrimento não é o fim, mas o meio que vai nos levar ao nosso encontro, ao nosso casamento com a divindade. E aí continua a parábola. Quando o rei entrou para examinar as convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial e disse-lhe: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. E quantas vezes, nas nossas experiências humanas, nós não trocamos de vestes? Essa parte da parábola nos suscita algumas reflexões. Primeiro, através das sucessivas encarnações, nós empunhamos, vestimos diversas vestes. Hoje, eu tenho a veste de Patrícia, que está aqui conversando com vocês. Amanhã, não serei mais Patrícia, mas serei João, numa outra existência. E o que essa troca de vestes propicia a cada um de nós? A diferença da experiência humana e da troca de papéis para que através do contato com o outro e dos relacionamentos nós possamos nos defrontar com as nossas imperfeições e nos melhorar cada vez mais. Essa parte da parábola também tem uma parte intrigante, porque uma vez que o convite foi ampliado a todos quanto estavam nas estradas e nas encruzilhadas, é de se pensar que essas pessoas não tiveram nem tempo e muitas vezes nem recursos de se prepararem adequadamente para se trajarem de forma compatível a uma festa da nobreza. Então não era esperado que fisicamente, materialmente, os convidados se apresentassem trajados
para uma festa de um banquete nupcial ou uma festa de casamento. Na verdade, essa veste nupcial são as virtudes com que o espírito precisa se revestir. E é esse o convite de Jesus. Jesus não precisa, Jesus ele não nos convida a que, por exemplo, através da inteligência, nós necessariamente sejamos dotados de privilégios para que nós possamos compreender as verdades eternas. As verdades eternas já estão no interior de cada um de nós, gravadas na nossa consciência. Então, o único objetivo, o único móvel, a única forma, a única porta de acesso ao reino dos céus dentro de cada um de nós é justamente o nosso esforço íntimo e o nosso esforço em melhorar, em contornar as nossas imperfeições. E aí continua a parábola. Então disse ao rei, aos que o serviam: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nessa parte da parábola, mais uma vez, há uma noção um tanto quanto incompreensível. Mais uma vez, o rei se apresenta como um rei vingativo, um rei que se encoleriza porque alguém não está trajado adequadamente, pede que amordace essa pessoa, lance-o para fora da festa e lance-o para as trevas exteriores. Mas, na verdade, essa é uma linguagem figurada que nos alude às experiências de encarnações expiatórias. O próprio André Luiz, na primeira obra, Nosso Lar, quando ele desencarna e vai para Nosso Lar, e ele tem uma conversa com seu benfeitor espiritual, porque ele foi médico na Terra e busca um trabalho no além-túmulo, lembrando das experiências que ele teve como médico e da capacidade intelectual que ele conseguiu angariar quando aqui esteve encarnado, ele gostaria de dar continuidade ao seu trabalho também como médico. Mas, defrontado a essa entrevista com seu benfeitor espiritual, é colocado ao seu lado uma senhora e ele ouve a conversa da senhora com esse benfeitor espiritual. E a senhora diz que foram-lhe dados diversos trabalhos e que a nenhum ela se adaptou e que ela não consegue trabalhar porque o problema são das pessoas. E quantas vezes nós aqui na Terra não fazemos essa projeção para as coisas que dão errado na nossa vida, sempre colocando a culpa do outro, ao invés de voltarmos a uma reflexão interior para saber o que nós estamos fazendo de errado. E André Luiz, enfim, no término desse colóquio, decide por pedir qualquer tipo de trabalho, mesmo que não fosse um trabalho como médico. E o benfeitor espiritual apresenta uma atividade de auxiliar na enfermaria, em que ele vai cuidar dos enfermos como auxiliar, vai inclusive tratar da asepsia do local, varrendo o chão, limpando a área hospitalar, e que pouco a pouco ele vai se adaptando a essa nova realidade. Então veja que ele precisou renunciar a essa veste de encarnado transitória como médico e, através da humildade, aceitar um trabalho que seria mais importante para a sua vivência espiritual. No próprio livro Renúncia por Emmanuel, nós temos mais um exemplo de uma encarnação expiatória. Antero de Oviedo, que havia sido primo da mãe de Alcione, Madalena Villamil, arquiteta um plano tenebroso, criminoso contra Madalena e desencarna em deploráveis condições. Amargurado já no mundo espiritual, ele se defronta com os seus padecimentos, se atormenta e sente uma terrível angústia. Ele se arrepende de ter arquitetado esse plano criminoso. E a sua benfeitora espiritual, que havia sido sua mãe na Terra, aparece devido ao seu arrependimento e lhe apresenta uma experiência expiatória para que ele consiga retratar-se com a lei. E o diálogo dela com ele é o seguinte: ainda poderá
aproveitar a missão de Alcione, que voltou ao nosso núcleo familiar, a fim de nos ensinar a todos a humildade, o amor, o perdão recíproco e a obediência a Deus. Não terás a beleza física de outros tempos, nem a liberdade plena de movimentos, mesmo porque regressarás a um mundo para um esforço de cura. Essas são as mãos e os pés atados da parábola. Ele regressa à terra com uma atrofia dos seus membros. A mão que foi responsável por assinar um contrato tenebroso do crime, a mão que assinou um contrato que celebrou o crime na terra, agora, nessa seguinte existência expiatória de Antero, vinha atrofiada. Os pés que caminharam léguas e léguas para poder seduzir inimigos para serem seus comparsas no delito, agora vinham também atrofiados com uma imperfeição. Então, os pés e mãos atados da parábola são justamente essas limitações do livre-arbítrio. Observe que, segundo a lei de igualdade, temos todos livre-arbítrio, mas às vezes a lei, por justiça e acréscimo de misericórdia divina, nos faz o favor de nos tolher com o livre-arbítrio, que antes nós tínhamos mais ampliado, para agora mais restrito nós possamos errar menos. Então, na verdade, é essa a lição que a parábola nos dá. Outro exemplo está previsto também no Livro dos Espíritos. Na questão 372, eles aludem às experiências expiatórias por parte dos idiotas e cretinos, que nessa expressão está relacionado com as pessoas que têm algumas limitações intelectuais e cognitivas, que quando encarnados são como espíritos presos a um escafandro. Devemos conhecer, dentro de nossa família ou fora dela, algumas pessoas que passam a vivência terrena toda praticamente presas numa cama, que mal conseguem se comunicar, seja balbuciando algumas palavras, seja só se comunicam através do olhar, com piscar de olhos. Então, o Livro dos Espíritos, a espiritualidade superior, nos explica que essas são expiações também, são experiências de resgate. Todas as vezes que nós exageramos e utilizamos mal os recursos que a divindade nos apresenta, em outras existências nós somos convidados, ou às vezes impostos através das expiações, a sermos tolhidos dessas possibilidades que nós tivemos e desperdiçamos. Então, o que hoje nos falta foi porque com certeza malbaratamos outrora. Quem diz isso é Joana de Ângeles. E termina a parábola. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, o que a parábola do banquete nupcial quer nos dizer? Jesus nos bate à porta. Jesus, como Verbo encarnado, desceu dos céus e veio ter conosco para nos mostrar que não bastam as parábolas, que não bastam as palavras, que não basta o conhecimento, porque nós conhecemos a lei divina desde que fomos criados. Ela está lá prevista na nossa consciência. E sempre que nós ensaiamos fazer algo de errado, é o aguilhão da consciência interior que nos adverte. Não faça isso porque você sabe que não está certo. Então, não seria necessário esse conhecimento a mais, já está dentro de nós. Mesmo assim, através das 3 revelações, Deus, na sua infinita misericórdia e bondade fecunda, vem nos lembrar sistematicamente qual o caminho. O próprio Jesus veio mostrar Ele mesmo qual o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: toma a tua cruz e segue-me. E será que nós estamos seguindo os ensinamentos do Cristo? O que mais nos falta? Uma 4ª revelação? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, porque poucos de nós ainda infelizmente estamos dispostos a vivenciar o testemunho cristão. É difícil, bem eu sei, não é fácil para nenhum de nós calar perante as ofensas, não responder quando nós fomos afrontados, mas vale a pena.
E através desses grandes exemplos que nós vemos, como o próprio Jesus, como Mahatma Gandhi, que fazia uma grande apologia da paz, tantos exemplos sucessivos, como Emmanuel, como Joana de Ângeles, como a própria protagonista dessa obra, Renúncia, por Emmanuel, em que ela não precisa mais passar pelas provações terrestres, mas decide por amor vir, a renúncia ao nosso ego, a renúncia às nossas imperfeições e aceitar os ensinamentos do Cristo como o único caminho para construir as verdades eternas, o altar dentro de cada um de nós. Então, essa figura do casamento que a parábola nos traz é, enfim, essa união indissociável de todos nós como seres espirituais com a lei divina. O nosso caminhar através da nossa experiência terrena, aproveitar cada oportunidade a que nós nos defrontamos no dia a dia, seja do perdão, seja do amor, o amor fraterno, o amor através do respeito e da compreensão das dificuldades dos outros, porque aquele que hoje nos afronta é porque com certeza não tem todo esse conhecimento que a nós é dado através, por exemplo, da doutrina espírita. Aquele que nos afronta é porque ainda não conseguiu atingir o patamar de compreensão da lei divina que hoje nós temos acesso. Hoje, nós somos os preparados em relação à parábola quando ela fez referência aos hebreus. Hoje, nós temos a crença do amor divino. Hoje, nós temos a noção e sabemos da experiência crística que esteve aqui conosco. Então, nós temos testemunhos reiterados do caminho que nós temos a seguir. Resta a cada um de nós renunciar ao nosso próprio ego e seguir os caminhos do Cristo. Gostaria de agradecer a todos e passar a palavra.